Olá, bom dia. Bora mais uma aula aqui na minha página do YouTube, né? André Nascimento, sala de aula. Hoje eu vou trabalhar com conteúdo de história antiga. Alguns dias atrás eu trabalhei com o conteúdo de história antiga. Dessa vez eu vou trabalhar com a Idade Média, que vem um período após a história antiga. Para você que vai fazer o Enem vestibular, então preste atenção. Esse período que dura aproximadamente do século III até o século XIV. Há quem defenda que seja até o século XV, mas esse período, do século III ao século XIV, que o período compreende a Idade Média. Foi um período em que o mundo estava vivendo algumas transformações recorrentes às questões de mudanças em paradigmas voltados nas formas de governo, regime e nas mudanças que estão ocorrendo no planeta, seja nas questões de saúde, de transportes, formas de mudanças na estrutura econômica e, e avanços na ciência, tanto na medicina como na arte e na influência da religião, sobretudo da Igreja Católica, que tinha um grande domínio sobre o continente europeu. E sabendo que lá na Ásia tinha a influência e domínio das religiões daquela linhagem dos hindus, dos muçulmanos e dos judeus. Pois bem, nesse período da Idade Média, nós podemos ver que ela ganha uma grande diversidade de coisas que foram se sucedendo ao longo desses séculos que fomos aqui apresentados, de século III a século XIV. Então foi uma sucessão de acontecimentos que foram modificando a realidade de vários povos, inclusive levando à descoberta de novas civilizações, onde vários países da Europa tiveram que atravessar o oceano, sair das suas fronteiras e descobrir novas terras e assim expandir seus domínios, expandir seus grandes impérios, suas formas de se manterem economicamente e no seu poderio, na sua estrutura em si. Então foi um período marcado pelo teocentrismo, onde Deus, a figura divina, era o centro do universo, o centro da vida, o centro de tudo que era feito, era a figura de Deus que era o centro. Então isso teve uma grande influência do domínio da Igreja Católica nesta época. Então aquelas pessoas que não professavam a fé, que não estavam ligadas à Igreja Católica, eram consideradas como hereges. Então eram condenados e muitas vezes eram executados, como a exemplo de ciganos, bruxas, pessoas que trabalham com feitiçaria. Eles eram condenados à fogueira. Então eles tinham que ser da religião católica. A Igreja Católica ela tinha um poder umbilical ligado ao Estado, ou seja, o dinheiro que era levado nas missas, as ofertas, os dízimos, eram como os impostos que vinham para o Estado. Então parte era dividida entre o Estado e a Igreja, e as ofertas e dízimos eram como se fossem impostos que a Igreja recebia, coletava, e quem não recebia era, digamos, excomungada e perdia assim a sua salvação. Nesse período também nós podemos ver que havia na cultura grega, né, que, como estudamos na história antiga, os Jogos Olímpicos que foram iniciados lá em Atenas, na Grécia, né, a capital da Grécia. E tinha aquelas competições que eram praticadas apenas pelos homens. Eles ficavam nus e recebiam a sua premiação em coroas de aquelas imagens que vocês veem daquelas coroas, aqueles ramos que eles recebiam, e a coroa de flores, aquele ramo todo que era a premiação deles.
Então, é, o Papa Teodósio III, né, ele, ele decretou o fim dos Jogos Olímpicos da Era Antiga, por volta do século III da nossa era, como está aqui. Os Jogos Olímpicos só foram voltar no século XIX através do decreto do Barão de Coubertin, que deu o retorno aos Jogos Olímpicos, tal qual é praticado hoje, seguindo há um pouco da tradição, mas de uma forma diferente e de uma forma mais moderna, como é que é realizado atualmente, de 4 em 4 anos. E nesse período da Idade Média, as pessoas, em grande parte, já tinham suas residências fixas, mas elas não tinham assim, como fala, as suas casas, elas pagavam impostos para se manter. E foi um período em que não havia um avanço tão grande na tecnologia, não havia sistemas modernos para o trabalho. Inclusive, era um período em que a economia se encontrava dentro de uma forma manufatureira. Não tinha as fábricas, as indústrias mais modernas. Era um trabalho muito manual, ainda muito atrasado. Então, digamos, era um período que não tinha algo assim que pudesse fazer o trabalho ter uma forma de produção mais rápida e melhor. Então, um trabalho mais manufatureiro. Era um período em que as pessoas não recebiam seus salários da forma como recebe hoje. Não havia assim uma divisão de trabalho mais justa e eles trabalhavam muitas vezes mais de 15 horas por dia. Então era um sistema um pouco, digamos assim, meio que escravocrata. E era um período também muito difícil dentro da Idade Média, porque raramente havia mobilidade social. Geralmente quem nascia pobre morria pobre. Plebeu não casava com os nobres. A nobreza sempre se mantinha a sua influência e eles tinham um certo privilégio dentro da sociedade. Então, naquele período, é o período que nós vamos trabalhar a questão dos vassalos e dos suceranos. Os vassalos eram subordinados aos suceranos que tinham altos cargos, tinha privilégio na sociedade e pagava assim os salários aos vassalos, que eram como seus empregados que viviam em condições precárias. É um período também da tecelagem que começou a se trabalhar de uma forma um pouco mais moderna a questão das costuras, da parte da fabricação de roupas e manutenção. Um trabalho ainda retrógrado, de uma forma onde as máquinas não tinham uma forma assim mais rápida e moderna de produção como veio já do século XVIII em diante. Então foi um período em que podemos encontrar essa questão das formas e meios de produção que era bastante retrógrado por aquele período. E podemos indicar que na Idade Média foi um período em que a ciência ficava restrito a um grupo bastante minoritário de pessoas. Geralmente se seguia a cultura que quem nascia ignorante morria ignorante. Não tinha essa mobilidade social, urbana e cultural. Era difícil. As universidades eram bem raríssimas na época, eram pagas e servia apenas aos suceranos, à nobreza. Então era difícil uma pessoa que nascesse pobre na época ter a condição de chegar lá. E podemos ver que também no período não havia escolas públicas. Os filhos dos pobres tinham uma instrução mais simples, formal, mas nada que pudesse adiantar, assim como eram os ricos, a questão da nobreza, dos suceranos que podiam ascender culturalmente e manter assim seus privilégios. Era uma forma desigual de tanto na distribuição do conhecimento como nas oportunidades na sociedade e também nas diferenças grosseiras
dos direitos. Era realmente um período que demonstra uma diferença muito grande e seguia todo esse conceito. Então eles mantinham o domínio das pessoas mais pobres através pela Igreja Católica, que tinha a ligação umbilical com o Estado, seguindo um teocentrismo onde Deus era a figura principal e o homem era totalmente submisso à figura da divindade, que ele não poderia fazer nada sem a permissão divina. Então, esse aqui é o resumo dessa aula. Vocês podem ver outros canais, blogs, canais do YouTube, como eu seria sugerido, como pesquisar, por exemplo, no UOL Educação, no site do Educar Mais Brasil, no InfoEscola, essas páginas que eu fui passando, e vai se atualizando, estudando. E se puder, reveja esse vídeo outras vezes. E participe, dê um like, comente, faça sugestões e compartilhe esse vídeo. Deus os abençoe. Até mais. Abraço.